Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro. O nosso tema de hoje serão 21 perguntas e respostas sobre o bullying. Número 1. O que é bullying? É uma das formas de violência que mais cresce no mundo. 2. O que não é bullying? Discussões ou brigas pontuais não são bullying. Conflitos entre professor e aluno ou entre professores e gestores não são considerados bullying. Para que seja considerado bullying, é necessário que a agressão ocorra entre pares, colegas de classe ou do trabalho, por exemplo. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é considerada bullying. Então, segundo especialistas, para ser considerado bullying, essa agressão física ou moral deve apresentar 4 características. Primeiro, a intenção do autor em ferir o alvo. Segundo, a repetição da agressão. Terceiro, a presença de um público espectador. E quarto e último, a concordância do alvo com relação à agressão. Quando o alvo supera o motivo da agressão, ele reage ou ignora, desmotivando a ação do autor. Pergunta número 3. O bullying é um fenômeno recente? Não. O bullying sempre existiu. Porém, o primeiro a relacionar a palavra a um fenômeno foi Dan Owens, professor da Universidade da Noruega, no fim da década de 1970. Ao estudar as tendências suicidas entre os adolescentes, o pesquisador descobriu que a maioria dos jovens tinha sofrido algum tipo de ameaça e que, portanto, o bullying era um mal a se combater. A popularidade desse fenômeno cresceu com a influência dos meios eletrônicos, como a internet e as reportagens na televisão, pois os apelidos pejorativos e as brincadeiras ofensivas foram tomando proporções muito maiores. O fato de ter consequências trágicas, como mortes e suicídios, e a impunidade proporcionaram a necessidade de se discutir esse tema de forma muito mais séria. Pergunta número 4. O que leva o autor do bullying a praticá-lo? Querer ser mais popular, sentir-se poderoso e obter uma boa imagem de si mesmo. Isso tudo leva o autor do bullying a atingir o colega com repetidas humilhações ou depreciações. Esse autor é uma pessoa que não aprendeu a transformar sua raiva em diálogo e para quem o sofrimento do outro não é motivo para ele deixar de agir. Pelo contrário, ele se sente satisfeito com a opressão do agredido, supondo ou antecipando quão dolorosa será aquela crueldade vivida pela vítima. Quinta pergunta. Então, como identificar o alvo do bullying? O alvo costuma ser uma criança ou jovem que tem baixa autoestima e é retraído, tanto na escola quanto no ambiente do lar. Por essas características, dificilmente ele consegue reagir. Aí é que entra a questão da repetição do bullying, pois se o aluno procura ajuda, a tendência é que a provocação pare. Além dos traços psicológicos, os alvos desse tipo de violência costumam apresentar peculiaridades físicas. As agressões podem ainda abordar aspectos culturais, étnicos ou religiosos. Ela pode ocorrer tanto com um novato ou com uma menina bonita que acaba sendo perseguida pelos colegas. Pergunta número 6. Quais são as consequências para o aluno que é alvo de bullying? O aluno que sofre bullying, principalmente quando ele não pede ajuda, ele enfrenta medo e vergonha de ir à escola. Pode querer abandonar os estudos, não se achar bom para interagir com o grupo e apresentar baixo rendimento escolar. Uma pesquisa da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, a ABRAPIA, revela que 41,6% das vítimas nunca procuraram ajuda ou falaram sobre o problema, nem mesmo com os colegas. Número 7. O que é pior? O bullying com agressão física ou o bullying com agressão moral e psicológica? Ambas as agressões são graves e causam danos aos alvos do bullying. Por ter consequências imediatas e facilmente visíveis, a violência física, muitas vezes, é considerada mais grave do que um xingamento ou uma fofoca. A dificuldade que a escola encontra é justamente porque o professor também vê uma blusa rasgada ou um material furtado como algo concreto. Então, ele não percebe que uma exclusão, por exemplo, é tão dolorida quanto ou até mais que uma agressão moral. Pergunta número 8. O espectador também participa do bullying? Sim, é comum pensarmos que há apenas 2 envolvidos no conflito, o autor e o alvo.
Porém, os especialistas alertam para que o terceiro personagem também é responsável pela continuidade do conflito. O espectador típico é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima, tampouco se junta aos autores. Quando ele recebe uma mensagem, ele não repassa. Essa atitude passiva pode ocorrer por medo de também ser alvo de ataques ou por falta de iniciativa para tomar partido. Também são considerados espectadores os que atuam como plateia ativa ou como torcida, reforçando a agressão, rindo ou dizendo palavras de incentivo. Eles, assim, retransmitem imagens ou fofocas. Geralmente, estão acostumados com a prática, encarando-a como natural no ambiente escolar. Pergunta número 9. Existe diferença entre o bullying praticado por meninos e meninas? De modo geral, sim. As ações dos meninos geralmente são mais expansivas e agressivas, portanto, sendo mais fáceis de identificar. Eles chutam, gritam, empurram e batem. Já no universo feminino, o problema acontece de forma mais velada. As manifestações entre elas podem ser fofocas, boatos, olhares, sussurros ou também a exclusão. As garotas raramente dizem por que fazem isso. Quem sofre não sabe o motivo e se sente culpado. As meninas agem dessa forma porque a expectativa da sociedade é que elas sejam boazinhas, dóceis e sempre passivas. Para demonstrar qualquer sentimento contrário, elas utilizam meios mais discretos, mas não por isso menos prejudiciais. É preciso reconhecer que as garotas também sentem raiva. A agressividade é natural no ser humano, mas elas são forçadas a encontrar outros meios, além dos físicos, para se expressar. Pergunta 10. O que fazer em sala de aula quando se identifica um caso de bullying? Ao surgir uma situação em sala de aula, a intervenção deve ser imediata. Se algo ocorre e o professor se omite, ou até mesmo dá uma risadinha por causa de uma piada ou de um comentário, ele vai pelo caminho errado. O professor deve ser o primeiro a mostrar respeito e a dar o exemplo. Pergunta número 11. Qual o papel do professor em conflitos fora da sala de aula? O professor é um exemplo fundamental da pessoa que não resolve conflitos a partir de violência. Não adianta, porém, pensar que o bullying só é problema dos educadores quando ocorre do portão para dentro. É papel da escola construir uma comunidade na qual todas as relações sejam respeitosas. Deve-se conscientizar os pais e os alunos sobre os efeitos das agressões fora do ambiente escolar, como na internet, por exemplo. A intervenção da escola também precisa chegar ao espectador. O agente que aplaude a ação do autor é fundamental para a ocorrência da agressão. Pergunta número 12. Como lidar com o bullying contra alunos com deficiência? Conversar abertamente sobre deficiência é uma ação que deve ser cotidiana na escola. O bullying contra esse público costuma ser estimulado pela falta de conhecimento sobre as deficiências, sejam elas físicas ou intelectuais, e em boa parte ocorre pelo preconceito já trazido de casa. É normal que os alunos reajam negativamente diante de uma situação nova e desconhecida. Cabe ao educador, então, estabelecer limites para essas reações e buscar erradicá-las não pela imposição, mas por meio da conscientização e do esclarecimento. Pergunta número 13. O professor também pode ser alvo de bullying? Conceitualmente não, pois para ser considerada bullying é necessário que a violência ocorra entre pares, como colegas de classe ou de trabalho, por exemplo. O professor pode então sofrer outros tipos de agressão, como injúria ou difamação física por parte de um ou mais alunos. Pergunta número 14. O que fazer então para evitar o bullying? Conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações ou sugestões, estimular os estudantes a informar os casos de bullying que podem ocorrer, reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema, criar com os estudantes regras de disciplina para a classe em coerência com o regimento escolar, estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo então futuros casos, interferir ou intervir diretamente nos grupos o quanto antes para quebrar a dinâmica do bullying. Todo o ambiente escolar pode apresentar esse problema.
A escola que afirma não ter bullying ou não sabe o que é ou está negando a sua existência. O primeiro passo para evitar esse bullying é admitir que a escola é um local passível dele. É necessário também informar professores e alunos sobre o que é o problema e deixar claro que o estabelecimento não admitirá essa prática. A escola não deve ser apenas um local de ensino formal, mas também de formação cidadã, de direitos e deveres, de amizade, cooperação e solidariedade. Agir contra o bullying é uma forma barata e eficaz de diminuir a violência entre estudantes e, consequentemente, na sociedade. Pergunta número 15. Como agir com os alunos envolvidos em casos de bullying? O foco deve se voltar para a recuperação de valores essenciais, como o respeito pelo que o alvo sentiu ao sofrer essa violência. A escola não pode legitimar a ação do autor da agressão, nem tampouco humilhá-lo ou puni-lo com medidas que não tenham nada a ver com o mal causado, como então proibi-lo de frequentar o intervalo. Já o alvo precisa ter a autoestima fortalecida e sentir que está em um lugar seguro para falar sobre o que aconteceu. Ainda é preciso também conscientizar o espectador do bullying, que endossa a ação do autor. Trazer para a aula situações hipotéticas, como realizar atividades com troca de papéis, são ações que ajudam a conscientizar toda a turma sobre esse problema. Como deve ser uma conversa com os pais dos alunos que se envolveram em uma situação de bullying? É preciso mediar a conversa e evitar o tom de acusação de ambos os lados. Esse tipo de abordagem não mostra como o outro se sente ao sofrer bullying. Deve ser sinalizado aos pais que alguns comentários simples que julgam inofensivos e divertidos são carregados de ideias preconceituosas. O ideal é que a questão da reparação da violência passe por um acordo conjunto entre os envolvidos, no qual todos consigam enxergar em que ponto foi o alvo agredido, para assim restaurar a relação de respeito. Muitas vezes, a escola trata de forma inadequada os casos relatados por pais e alunos, responsabilizando a família pelo problema. É papel dos educadores sempre dialogar com os pais sobre os conflitos, seja o filho o alvo ou o autor do bullying, pois ambos precisam de ajuda e apoio psicológico. Pergunta número 17. O que fazer em casos extremos de bullying? A primeira ação deve ser mostrar aos envolvidos que a escola não tolera determinado tipo de conduta e o porquê. Nesse encontro, deve-se abordar a questão da tolerância ao diferente e ao respeito por todos, inclusive com os pais dos alunos envolvidos. Mais agressões ou ações impulsivas entre os envolvidos podem ser evitadas com espaços para o diálogo. Uma conversa individual com cada um funciona como um desabafo e é a função do educador mostrar que ninguém está desamparado. Os alunos e os pais têm a sensação de impotência e a escola não pode deixá-los abandonados. É mais fácil responsabilizar a família, mas isso não contribui para a resolução do problema. É também essencial que o trabalho de conscientização seja feito também com os espectadores do bullying, aqueles que endossam a agressão e os que assistem passivamente. Sem que a plateia entenda quão nociva foi a violência, ela se repetirá em outras ocasiões. Pergunta número 18. O que é bullying virtual ou então chamado cyberbullying? É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, como mensagens difamatórias ou ameaçadores circulando por e-mails, sites, blogs, redes sociais ou celulares. É quase que uma extensão do que os alunos dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, e também os efeitos podem ser tão graves ou piores. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos. Esse tormento, que é a agressão pela internet, faz com que a criança e o adolescente, humilhados, não se sintam mais seguros em nenhum lugar e em nenhum momento. Pergunta número 19. Como lidar com o cyberbullying? O cyberbullying precisa receber o mesmo cuidado preventivo do bullying e a dimensão dos seus efeitos deve ser sempre abordada para então evitar a agressão na internet. Trabalhar com a ideia de que nem sempre se consegue apagar aquilo que foi para a rede dá à turma a noção de como as piadas ou as provocações são ofensivas.
O que chamam de brincadeira pode destruir a vida do outro. É também responsabilidade da escola abrir espaço para discutir esse fenômeno. Caso o bullying ocorra, é preciso deixar evidente para as crianças e adolescentes que eles podem confiar nos adultos que os cercam para contar sobre os casos sem medo de represálias, como a proibição de redes sociais ou celulares, uma vez que terão a certeza de que vão encontrar ajuda. Mas muitas vezes essas crianças não recorrem aos adultos porque acham que o problema só vai piorar com a intervenção punitiva. Pergunta número 20. Bullying na educação infantil é possível? Sim, se houver a intenção de ferir ou humilhar o colega repetidas vezes. Entre as crianças menores, é comum que as brigas estejam relacionadas a disputas de território, de posse ou de atenção, o que não caracteriza o bullying. No entanto, por exemplo, se uma criança apresentar alguma particularidade, como não conseguir segurar xixi e os colegas a segregarem e separarem por isso, ou darem apelidos para ofendê-la constantemente, trata-se de um caso de bullying. Estudos da psicologia afirmam que por volta dos 2 anos de idade, há uma primeira tomada da consciência de quem eu sou, separada de outros objetos como a mãe. E é perto dos 3 anos de idade que as crianças começam a se identificar como um indivíduo diferente dos demais. Sendo possível que uma criança seja alvo ou vítima de bullying, então. Essa conduta, porém, ela é mais frequente num momento em que houver uma maior relação entre os pares, mais cotidiana, quando elas forem maiores. Pergunta número 21 e última. Quais são as especificidades para lidar e tratar com o bullying na educação infantil? Para evitar o bullying, é preciso que a escola valide os princípios de respeito desde cedo. É comum que as crianças menores briguem com o argumento de não gostar uma das outras, mas o educador precisa apontar que todos devem ser respeitados, independentemente de se darem bem ou não, para que essa ideia não persista durante o desenvolvimento da criança. Assim, eu gostaria de encerrar essa série de vídeos sobre o bullying, um assunto tão importante de ser refletido, principalmente em um estágio de ensino médio, já que os jovens são grande parte dos afetados por esse problema que é o bullying. Obrigada pela atenção.